Agora que as condenações do ex-presidente Lula foram anuladas, eu tô aqui de boas, fazendo a minha leitura e só pensando, nós avisamos. E o Leandro Demore acompanhou ao vivo no YouTube a sessão do julgamento do STF que vai decidir se o Moro foi ou não parcial no julgamento do ex-presidente Lula. É muita emoção, eu sei, gente. O Demore recebeu alguns convidados durante essa transmissão e eles foram comentando cada um dos votos. Mas o ministro Nunes Marques pediu vistas e o resultado da votação foi adiado. Então, enquanto isso, dá uma olhada lá na live do YouTube para você ficar por dentro do que aconteceu durante os primeiros votos. Não esquece também de se inscrever no nosso canal, ativa as notificações, porque nós vamos acompanhar a próxima etapa do julgamento em uma live por lá também. Você achou que a Vaza Jato tinha acabado? Achou errado. Quem acompanha o resumo da semana já sabia. Antes, deixa eu fazer um aviso. A reportagem que nós publicamos na quinta-feira está originalmente no livro da Vaza Jato. Comprando seu exemplar, você não só nos ajuda a continuar fazendo um jornalismo corajoso, como também tem acesso aos bastidores da maior investigação jornalística dos últimos tempos. Sabe aquelas comédias pastelão em que os personagens vão cometendo um erro após o outro? A reportagem dessa semana parece essas comédias. Nela, a gente conta como a Lava Jato caiu em uma fake news e achou que prendeu o Lula em flagrante, pelo roubo de um objeto que, na verdade, era dele mesmo. A história envolve até um Jesus crucificado. Essa inacreditável comédia de erros da Força Tarefa tá no nosso site, é de graça. Nós costumamos conversar sobre os casos em que militares torturam cidadãos, mas na reportagem de hoje o assunto são os casos de tortura dentro do próprio exército. Os militares sabotam investigações internas para garantir a impunidade dos colegas. Eles perseguem as vítimas e quem atesta a tortura. Enquanto isso, o Ministério Público Militar, que é quem deveria se responsabilizar por esses casos, permite até que os próprios quartéis dos acusados apurem as denúncias. Algumas dessas histórias de violência brutal foram detalhadas na reportagem do Pedro Nakamura. Ele também ouviu funcionários do Exército e assim a gente consegue ter uma noção do quão complexo esse esquema de impunidade é. Esse texto contém gatilhos, mas é uma leitura essencial para que o que é tabu hoje se torne uma discussão pública. Ele está disponível no site do Intercept. Com a continuação dessa pandemia e as altas no desemprego, os mais pobres sem dúvida seguem sendo os mais afetados. Uma das poucas medidas para tentar dar aquela amenizada no impacto da crise foi o auxílio emergencial, que era o pagamento de parcelas de R$ 600 para os desempregados e autônomos até o final de 2020. Mas o tempo passou. Existe um consenso de que o valor pago pelo governo foi insuficiente para que cada cidadão pudesse se manter estável nessa crise. Mesmo assim, os empresários do ramo de investimentos estão se esforçando para que o valor ofertado na nova leva de auxílios seja ainda menor. Por coincidência, esses mesmos empresários são os que mais lucraram com a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Isso choca um total de 0 pessoas. É como aquela velha teoria do chibom bombom. O de cima sobe e o de baixo desce. Corre para ler a coluna do João Filho lá no site do Intercept, para você entender como a agenda neoliberal tem dado certo por aqui. Resta saber para quem. Se falou tanto em não deixar o Brasil virar Venezuela, que o jogo virou. A variante brasileira do coronavírus fez a Venezuela temer virar o Brasil. A variante P1 é mais contagiosa e teve uma mutação já detectada na Venezuela e na Argentina, obrigando o fechamento de fronteiras e o cancelamento de voos. Esse é o assunto que o Lucas Berti traz no Giro Latino dessa semana, que você assiste no nosso canal do YouTube. O Brasil e países de regimes autoritários, como a China, estão entre os clientes da Oracle. É uma multinacional que produz software para análise de dados. E apesar de negarem, seus produtos também são vendidos como ferramenta de força policial, já que eles podem servir ao chamado policiamento preditivo, que cruza dados para tentar prever os crimes. Bom, prever crimes na teoria pode parecer a solução mágica para resolver as nossas questões de segurança, e todos nós sonhamos com isso, mas na prática está muito longe disso.
Os especialistas alertam que esses mecanismos podem, na verdade, contribuir ainda mais para o racismo sistêmico da polícia brasileira. O foco da empresa são justamente países com governos mais repressivos. Na China, por exemplo, o produto foi responsável pelo aprisionamento de mais de 1 milhão de muçulmanos da etnia uigur, com a desculpa de combate ao terrorismo. O país chegou a ser acusado de promover limpeza étnica. Além disso, em alguns lugares onde os softwares são usados, eles são criticados por pouca eficiência. Lá no site do Intercept, você confere a matéria completa. Foi sensacional o jeito que vocês receberam o Bruno Machado, que apresentou o episódio anterior daqui do Resumo da Semana enquanto eu tava de férias. E eu já adianto que o Bruno vai voltar. Viu só? Modéstia à parte, a nossa equipe é incrível mesmo. E é incrível o Intercept Brasil porque vocês estão aqui apoiando o nosso trabalho financeiramente. É desse jeito que ele continua. Então, entra em theintercept.com/Brasil/ajude para dar continuidade ao nosso trabalho, esse time sensacional de estagiários. Hoje eu tô me sentindo que a gente merece. Muito obrigada por essa confiança de vocês e até a próxima sexta-feira.